Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Meu nome é Samuel, estou aqui com o irmão Cleanto, o irmão Reinaldo Filho, e vamos aqui hoje falar sobre a nova lição do currículo de jovens da CPAD, agora para o segundo trimestre de 2023, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. A paz do Senhor, professor Samuel, professor Reinaldo. Estamos aqui em mais uma lição para tentar ajudar você, professor, neste próximo domingo, né? Para tratar dessa lição tão importante a respeito do livro de Salmos. Também quero deixar a minha saudação a você, professor, você, aluno, você curioso da palavra de Deus que está conosco neste momento, aprendendo um pouco mais do livro dos Salmos na lição de jovens. Amém. E a lição que inaugura esse trimestre é o livro de Salmos. Então, a gente vai entender nessa primeira aula, e você, professor, tem o desafio de deixar essa aula muito interessante, trazer recursos que agreguem ali a experiência de sala de aula do seu aluno, do aluno da escola dominical, e você vai ter que apresentar o livro de Salmos para esse aluno, para esse jovem, para essa jovem, de uma forma que ele nunca mais vai esquecer, né? Esse livro é muito famoso, há quem diga que é o livro mais lido da Bíblia, então você vai ter ao mesmo tempo muito o que falar dele e o desafio de escolher os melhores temas, né? Dentro do tempo reduzido que a gente tem a cada domingo de EBD, para trazer as verdades, esses tesouros escondidos ali, mas ao mesmo tempo revelado no livro de Salmos. Amém. Você falando aí do livro mais lido, né? Eu conheço pessoas que já fizeram campanhas que eram para ter que ler todo o livro de Salmos, um capítulo por dia. Então, eu queria começar já trazendo aqui um recurso para o professor. Eu vou só compartilhar aqui minha tela, que é a plataforma Mentimeter, que é esse site que é bem simples, você pode jogar esse nome no Google, vai aparecer, e aí você faz um cadastro rápido ali e você vai ter acesso a alguns recursos para questionar o seu aluno, né? E um deles é a nuvem de palavras, que é essa que a gente vai testar aqui em tempo real para vocês verem como funciona. Bastante simples, você aqui vai colocar a sua pergunta, né? A pergunta que você quer fazer para os seus alunos. Aqui você consegue definir as entradas para o participante, mas o que é mais interessante é você utilizar esse recurso, né? Esse extra aqui, que é permitir que o participante coloque várias respostas, né? Porque como se trata de uma nuvem de palavras, a partir do momento que você faz a pergunta e ele vai gerando as respostas, né? Os alunos vão respondendo, começa a surgir aqui nessa tela essas respostas e elas vão tem alguns padrões. Por exemplo, a resposta mais usada, ela vai começando a ficar maior, ela vai ficando em destaque. Por exemplo, se alguém responde louvor e outra pessoa responde louvor, ela se destaca em detrimento das outras, né? E aqui na entrada com participante, você vai definir, dependendo do número da sua classe, 10, 15, 20 alunos para poder estarem respondendo, né? E como é que eles vão responder isso? Depois que você define a pergunta, define esses parâmetros, consegue escolher até a imagem, como a gente escolheu aqui desse menininho, aqui nesse ponto de imagem, você vai apresentar. E quando você apresenta, aí entra no modo de resposta, né? De receber as respostas. E aí você pode compartilhar um QR Code, que é a maneira mais rápida, né, com os seus alunos, e de repente, se alguém não tiver internet, você já gera ali aquele momento de comunhão, né, fazendo o irmão compartilhar a internet com o seu coleguinha. E aí, vamos apresentar aqui os professores Reinaldo e Samuel, vão ser as cobaias dessa experiência, e eles vão responder aqui para a gente. Pronto, a gente já está nessa tela cheia, essa tela que os alunos irão ver, e agora os professores podem começar a responder aí para que nosso professor, nosso querido ouvinte, entenda como é que funciona, né? Podem ficar à vontade. Muito bem. Adoração. Ensino. Então, querido professor, como você pode ver, ele vai destacando, né, as palavras que se repetem mais. Como o louvor foi mais respondida do que as outras, ela fica em destaque. E assim você consegue utilizar isso no início da aula, já que a gente está tratando aí de uma lição de número 1, né? Uma lição introdutória que vai falar sobre o livro de Salmos, e você pode definir outras perguntas, né? Para fazer esse brainstorm, né? Essa tempestade de ideias, para que os alunos vão colocando ali o que eles entendem, o que eles lembram sobre o livro de Salmos, e a partir dessas respostas você consegue conduzir melhor ali a sua aula.
Essa plataforma ela é muito rica, também tem a opção de criar respostas com múltipla escolha. E aí você já pode fazer, talvez no final da aula, né? Após dar toda a aula, você quer fazer uma revisão, ou então até mesmo pegar as próprias perguntas que estão na lição, né? Que já vem lá naquela última página de revisão, e colocar no Mentimeter, só para gerar, né? Com a imagem, né? Com os gráficos, fica mais interativo. E seu aluno pode se interessar mais nessa perspectiva, né? E aí, professores, o que vocês acharam dessa plataforma? Muito boa. Pois é. Fica a dica, então, viu? Vou usar com certeza. Amém. Não, uma plataforma dessa é ouro na sala de aula, cliente. É a melhor forma que tem de começar realmente a expor o conteúdo, até porque o professor vai poder dimensionar exatamente quais são as ideias preconcebidas dos alunos e partir a evolução do conteúdo desse ponto que já foi dado pelos próprios alunos. Esse é o ponto de partida ideal. E você vai começar a tratar do assunto dentro de uma zona que ele já tem familiaridade. Então, por exemplo, é possível que muitos realmente atrelem o livro de Salmos a louvor e adoração, né? Considerando que o aluno de EBD ele já frequenta EBD há um tempo, já tem uma familiaridade maior com a Bíblia, ele já vai conseguir fazer esse link. Outros não, mas através desse nivelamento inicial, o professor já consegue fazer essa base e já explicar que realmente, como a gente está começando agora já entrar no assunto, realmente o livro de Salmos ele é de fato uma coletânea de poesias. E não é à toa que ele está dentro da seção bíblica chamada de livros poéticos. E esse é um dos maiores exemplos, o mais famoso dos livros poéticos e, por que não dizer, o mais famoso dos livros da Bíblia. Até alguns que por aí têm a tradição, para não dizer superstição, de colocar uma Bíblia aberta ali no Salmo 90, 91, ali na entrada de casa, né? É possível que na casa dos mais antigos, assim, nem evangélicos no caso, mas em alguns locais assim você vai encontrar num parente ou outro esse tipo de prática, uma repartição pública, dá para encontrar também esse tipo de prática, e de fato é um livro bíblico muito famoso. E a gente já pode começar, inclusive, esse podcast a partir desse ponto. É um livro de louvores. Além de ser um livro, tem aquela coisa, né? Uma coisa que é muito divulgada, que é muito abundante, ela se torna muito também banalizada. O livro dos Salmos, ele é, muitas vezes, como você falou, Samuel, injustiçado. As pessoas usam como um amuleto, né? Tem aquela caixinha de promessas, né? Cheio de promessinhas ali, que você vai, tira uma, tira outra. Então, essa aula é muito importante porque ela vai tirar qualquer venda, né, mística que tenha sobre o livro dos Salmos e trazer a verdadeira essência, esse trimestre dos jovens, vai trazer a essência e os ensinos que o livro dos Salmos tem para todos nós. E o livro de Salmos também não é só o livro mais conhecido da Bíblia, a gente pode dizer. Ele também, no Novo Testamento, ele das citações do Antigo Testamento no Novo, ele é onde se encontra a maior parte das citações também. Mais de 90 citações bíblicas do Novo Testamento são do livro de Salmos. Isso no universo de 260 citações no Novo Testamento a respeito do Antigo. Então, mais de um terço dessas citações são do livro de Salmos. Então, já mostra como esse livro é importante na história da igreja e, por que não, também na nossa história, né? E, inclusive, o texto principal da lição, Lucas 24, 44, já Jesus falando ali para aqueles que caminhavam junto a ele, disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, ele já divide tudo que estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento em 3 partes: a lei mosaica, os profetas do Antigo Testamento e os salmos. Então, ele reconhece a importância desse livro. Ele vive esse livro, ensina esse livro, cita esse livro, referencia esse livro nos seus discursos, e esse livro também fala dele, ensina sobre ele, revela ele, mesmo muito tempo atrás. E ainda falando dessa relevância, né, do livro de Salmos ao longo de toda a Bíblia, eu vou botar aqui uma imagem também, aproveitar que Cleanto também já pôde usar o recurso, e vou utilizar também para apresentar uma imagem aqui para vocês. Pronto, pessoal, essa tela que está aparecendo para vocês é uma obra de arte. Eu acho essa
tela fantástica, estava vendo ela essas semanas que passaram, e ela é bem interessante porque parece um arco-íris, é um emaranhado de fios assim, mas a ideia, essa tela foi criada por Chris Harrison em 2007, com a colaboração de outros parceiros ali, e aqui embaixo, na base, o que são essas espécies de barra, representam cada versículo da Bíblia, e a intensidade com que ele é citado interlinearmente entre cada capítulo e livro da Bíblia. Então, por exemplo, aqui no começo, a gente tem Gênesis 1:1, e no fim, o último versículo do livro de Apocalipse. Então, ele começa a traçar esses arcos, essas parábolas, conectando os versículos a cada relação deles no futuro ou no passado do texto bíblico. E ele começa a relacionar isso. E a gente consegue enxergar a quantidade de conexões que os textos bíblicos traçam entre si, as possibilidades e as conexões que o Espírito Santo criou através dos escritores bíblicos, né? E se conversando. E o livro de Salmos é responsável por grande parte dessas citações também. Aqui, vamos dizer, no Novo Testamento, as citações do Antigo desaguam muitas vezes no livro de Salmos. Então, é muito interessante a gente analisar visualmente o que significa realmente essa riqueza bíblica, a quantidade de conexões que a Bíblia, inspirada pelo Divino Espírito Santo, consegue realizar. E como que a gente não consegue aprofundar o suficiente para dizer, esgotei, compreendi, já conectei tudo. De fato, é um livro profundíssimo, e o livro de Salmos, como a gente já falou, faz muitas conexões com toda a Bíblia, e em especial também o Novo Testamento, e em especial a obra de Cristo. Isso é muito interessante, e o professor, se puder, pega essa imagem. Chris Harrison, vou pedir para o editor colocar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o site dele e conseguir baixar gratuitamente essa imagem, já numa resolução muito boa, e conseguir levar para a sala de aula e apresentar esse gráfico, né? Essa referência visual da quantidade de conexões que temos à disposição ali na Escritura Sagrada. E, inclusive, gente, essa barra grande que vocês estão vendo aqui, mais ou menos no meio da imagem, é o Salmo 119, porque cada barrinha dessa é um capítulo da Bíblia, e quanto maior a barrinha, significa que tem mais versículos naquele capítulo. E é interessante porque o Salmo 119 já destaca ali, então você tem noção do livro de Salmos, tá? E consegue imaginar a quantidade de conexões que o livro gera. E a título de curiosidade, o autor da obra menciona mais de 63 mil referências cruzadas entre cada capítulo aí da Bíblia, né, conectada versículo a versículo. A gente vê essas imagens e vê o quanto a Bíblia é fascinante, né? Que bom que temos artistas assim para expressar essa grandeza que é a Bíblia Sagrada. Tá aí, professor, já fica a dica para você levar para a sala de aula. Como o professor Samuel falou no início, né? O livro de Salmos, ele faz parte dos livros poéticos, né? E talvez seja importante, professor, você comentar, né, sobre a teologia sistemática, mais especificamente da bibliologia, que ela faz essa divisão do texto sagrado, e o livro de Salmos está dentro dos livros poéticos ou sapienciais, né? Estão, junto com o livro de Salmos, estão os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? E outra coisa que talvez seja interessante comentar é que estamos acostumados, quando falamos em livros poéticos, né, a pensar na métrica, a pensar na rima, pelo menos é assim que a gente aprende na escola. E os jovens, talvez com a memória mais fresca, ali acabaram de sair do ensino médio, eles lembram que poesia, falou em poesia, é métrica, é rima, é história engraçada, mas o livro de Salmos, a poesia hebraica, ela tem uma característica diferente. Ela nem tem métrica, nem tem rima. Ela se utiliza de paralelismo. E aí você tem paralelismo antitético, sintético, emblemático. E aí você, professor, avalia se, dependendo do perfil da sua turma, se cabe levar esse tipo de discussão. De repente você tem ali algum escritor, né, algum poeta, então, e aí você pode interagir com ele, tratando sobre a literatura, sobre a poesia hebraica, né, mais propriamente dita. E aí, para falar sobre a divisão do livro, que isso já é o tópico 2 da lição, nós temos uma divisão que já é um consenso, né, entre muitos teólogos. Essa divisão consensual, ela surge porque o livro de Salmos, ele não é dividido em tópicos, né? Então, foi feita essa divisão em 5 livros. O livro 1, ele vai do capítulo 1º, versículo 1º, até o capítulo 41, versículo 13,
né? E é importante comentar também que essa divisão em 5 livros, ela faz comparações com o Pentateuco, né? Que são os 5 livros escritos por Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Já o livro 2, ele vai do capítulo 42 ao capítulo 72, né? Esses salmos são principalmente escritos por Davi, né? E pelos filhos de Corá, e são semelhantes ao livro de Êxodo, assim como aquela primeira divisão semelhante ao livro de Gênesis, né? O livro 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89, né? Principalmente escritos aí por Asaf e seus descendentes, e eles são semelhantes ao livro de Levítico. O livro 4, então, ele vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Esta é uma seção dos Salmos que os autores são desconhecidos, né? Ele é semelhante ao livro de Números aí, aborda o relacionamento de Israel com as nações vizinhas. E, por fim, nós temos o livro 5, né? Que ele vai do capítulo 107 ao capítulo 150. Esta seção também são salmos escritos principalmente por Davi e é semelhante ao livro de Deuteronômio. É importante também comentar que, se você analisar o final de cada capítulo que encerra uma divisão dessa, livro 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem uma doxologia, né? Que é uma adoração esplêndida, uma exaltação à glória de Deus. E aí você pode fazer essa leitura do último versículo de cada capítulo que encerra essa divisão para os seus alunos para comprovar, né, que o Salmo ele pode até trazer um tema, mas quando chega no final ele faz essa quebra e essa exaltação à glória de Deus. É muito interessante, Cleanto, trazer essa análise prática dessa divisão, né, para o aluno já entender ali essas 5 repartições, é como se fosse o livro de Salmo tem 5 grandes capítulos, né? E aí ele tem cada desses capítulos nesse conjunto de salmos dentro dele, então é bem interessante. E é interessante também pontuar na sala de aula um pouco dessa história do livro, porque ele não é um livro que é escrito assim numa sentada, né? Você já mencionou diversos autores aí que compõem esse livro. Menciona os filhos de Corá, o próprio Davi, tem salmo escrito por Moisés, tem salmo que ninguém sabe quem escreveu, tem salmo que é de Asaf. Então é muita gente escrevendo. E foi por um período muito longo de tempo. Para efeito de comparação, você tem o Salmo 90, famosíssimo, é escrito por nada mais nada menos do que o próprio Moisés. Então você já bota aí 1.500 anos antes de Cristo. Esse salmo remonta, Salmo 90. E o Salmo 126 já é escrito após o cativeiro babilônico. Então você já bota aí na conta do livro de Salmos 1.000 anos de variação entre um salmo antigo e o salmo recente, né? Você já coloca aí uma coletânea que é produzida ao longo de séculos, quase 10 séculos aí de produção inspirada pelo Espírito Santo, e por que não dizer uma produção poética, uma produção artística para a glória de Deus, né? Então isso é muito interessante, e entender isso, que os temas são variados porque o tempo é longo e a história vai variando e as percepções, os fatos vão se alterando. E aí eu acho interessante porque já disse um teólogo que não existe emoção que não é representada aqui no livro de Salmos como um espelho, não é? E Atanásio, um pai da igreja do quarto século, dizia que a maior parte das escrituras fala a nós, mas o livro de Salmo, porém, fala por nós. Então, ele é uma expressão da alma humana, né? Ele é uma produção humana, inspirada pelo Espírito Santo, mas que evidencia ali o mais profundo da alma humana, direcionada a Deus. Então, você tem momentos em que o salmista está extremamente angustiado e ele entrega a Deus aquela canção. E você que está passando por um momento de angústia, lê aquele salmo e o Espírito Santo já identifica em você, no seu íntimo, aquilo também que ele quer tratar, através daquele salmo de alguém que estava angustiado. E aí você vê que já estamos falando aqui de sofrimento, de angústia, então o sofrimento de Davi, por exemplo, se tornava em poesia. E a poesia, que era inspirada pelo Espírito Santo, se torna fonte de consolo para o povo de Deus ao longo dos séculos, até hoje. E aí as perseguições que Davi enfrentou, se ele não tivesse enfrentado, a gente não teria essa produção registrada na Bíblia, e a gente não teria os seus salmos, a maioria deles. Se Paulo não tivesse sido preso e passado pelas aflições do cárcere, nós não teríamos as suas cartas. E também, se não tivesse o exílio de João na ilha de Patmos, a gente não teria a revelação de Apocalipse.
E também vamos tirar, então, agora da Bíblia, né? Se a gente também não tivesse o John Bunyan preso no século XVII, a gente não teria o livro Peregrino. E aí nem teria o filme agora para a gente assistir também. E se inspirar nessa história, né? Que essa aí já não é, de fato, uma escritura, um texto canônico, mas serve de exemplo para isso, que Deus também faz poesia em meio ao sofrimento, em meio à dor. Então é interessante também analisar essa perspectiva do livro de Salmos, porque é um livro que ao mesmo tempo é direcionado para Deus, é a alma do ser humano falando para o Deus que criou o ser humano, que permitiu o sofrimento e que é soberano sobre tudo. Ele ainda diz assim, olha, esse é um livro de antropologia, porque você vai se entender na hora que você entender esse livro. Então é muito interessante, o aluno realmente não o prive desse conhecimento, traga essa perspectiva da divisão dos livros, explique a diversidade de conteúdo e a forma como ele foi construído, né? Porque, de fato, ele é transformado nessa coletânea em 5 livros de 150 salmos no total, muito tempo depois que muitos desses salmos já foram escritos. Então, aí você entende a importância desse livro para a história da igreja e por que merecia uma citação específica do próprio Jesus, ladeado ali pela lei de Moisés e pelos profetas. E ele coloca ao lado, logo em seguida, quase em destaque, porque é o último, né? Você termina com essa informação. E os salmos. Glória a Deus, realmente a gente consegue enxergar o tema, né? Os grandes temas da humanidade estão desenvolvidos no livro dos Salmos. Como foi escrito durante séculos e por várias pessoas diferentes, em situações diferentes, você consegue, além de dividir o livro dos Salmos através de autores e de temas e de grandes temas, você também consegue dividi-los individualmente através de uma classificação temática, por assim dizer. Ou seja, qual é a ordem daquele salmo, qual é a essência, a raiz daquele salmo. E alguns teólogos trazem suas próprias classificações. Aqui existem várias. Né? A que eu vi mais aqui foram 18 classificações, mas vamos tratar apenas aqui de algumas. Por exemplo, o Salmo de Louvor. O Salmo de Louvor é aquele que exalta a Deus pelo que ele é que engrandece a Deus por suas bênçãos, mas também pelo que ele é. É tanto um salmo que louva a Deus pelo seu maravilhamento através das grandes obras de Deus, dos seus milagres, quanto se nós já não fomos curados, ou recebemos uma resposta das orações, glória a Deus por isso. Existem salmos de lamento. Aliás, os salmos de lamento são a maioria dos salmos da Bíblia. Dos 150, 60 são salmos de lamento. Você vai ter, por exemplo, situações como no Salmo 6, que o salmista vai falar sobre a ira. O Salmo 130, sobre inveja. Salmo 143, sobre preguiça. Esses salmos de lamento são um alerta para nós cristãos do que nós não devemos fazer e de como o salmista vivenciou aquele momento e como a força do Senhor foi o seu livramento, foi o seu ponto forte para retirá-lo daquele momento. São, portanto, também salmos de penitência, salmos de arrependimento, de contrição. Isso fala muito a nós, porque, de alguma forma, o louvor que era entoado por essas pessoas, por esses povos tão antigos, também deve ser o nosso louvor. Perceba que em nenhum momento o livro dos Salmos exalta o homem. Até mesmo nos salmos nos salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios são aqueles que revelam a justiça de Deus para os homens. Revela a justiça de Deus e a sua ira santa aos ímpios. Ora, como é que eu posso transportar isso para o tempo da graça? Como é que eu posso transportar isso para o paladar cristão? Muito simples. Um dos temas apostólicos, meus irmãos, é o Apocalipse. O Apocalipse é a nossa vitória, é a minha redenção. O Apocalipse é a justiça de Deus e o amor de Deus revelado à minha alma. Mas ela também é a perdição dos ímpios. Da mesma forma que Deus pune o ímpio, da mesma forma que o caminho do ímpio não permanecerá, que o ímpio será destruído, o ímpio também no Apocalipse será destruído. Então, veja a sabedoria
dos Salmos ela é muito extensa. E essas repartições que são feitas através de temas são muito amplas. E como o professor Samuel já nos mostrou hoje aqui aquelas referências, eu até estava olhando para aquela imagem e vi ela tremendo sozinha, eu vi ela tendo algumas... Era quase um vídeo, né? Tem um efeito ali, óptico ali. Então, tudo isso você consegue encontrar no livro dos Salmos. Os Salmos são históricos também, existem salmos históricos, salmos que recontam momentos importantes de Israel. Muitas Bíblias trazem, inclusive, referências desses salmos. Quando você lê passagens em Crônicas, no exílio do povo, tudo isso você vai encontrar. E os salmos messiânicos. Isso é uma característica muito importante dos salmos, porque se são messiânicos, então são proféticos. Se eu vejo, por exemplo, o Salmo 122, eu consigo me transportar para a crucificação de Cristo. Então, o livro dos Salmos, de alguma forma, é uma pequena Bíblia. Por isso que aquelas Bíblias que a gente encontra em hotéis, naquelas pousadas, sempre tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. O livro dos Salmos faz um apanhado de tudo aquilo que é bom, que é complexo na Bíblia. E o livro dos Salmos nos ensina, e aqui eu quero abrir um tópico, do padrão do louvor, que nós podemos extrair do livro dos Salmos. Primeiro, que é puro, né? O livro dos Salmos ele não exalta o homem em nenhum momento. Aliás, o livro dos Salmos mostra quem é o homem. O livro dos Salmos ele nos propõe hinos que exaltam a essência de Deus, o maravilhamento por suas obras, o arrependimento e também a elevação da palavra de Deus. Veja o Salmo 1, por exemplo. O homem que é segundo o coração de Deus, que é bem-aventurado, tem prazer na lei do Senhor. Transportando para um tema apostólico de hoje, é o amor pela palavra de Deus. Os salmos, por exemplo, eles são didáticos. Quantos hinos nós não temos, meus irmãos? Hinos com letras tão estranhas e tão obscuras que eu não consigo nem entender o que é que são. Tem música que é uma data, tem música que fala sobre músicas indie, vamos dizer assim, com um estilo vintage, né, que ninguém consegue entender, não é didático. O livro dos Salmos é feito para o povo, é feito para mim, é feito para você. Quando eu estou aflito, eu me socorro na palavra de Deus. O judeu cantava. Você vê o Salmo dos degraus, os salmos de subida, eles iam subindo e lembrando das lutas que passaram, dos sofrimentos que passaram, mas o amor de Deus e a graça de Deus manifestada no Velho Testamento, através dos salmos, transportando o povo de uma situação ruim para uma situação boa. Então, portanto, o nosso louvor, assim como os salmos, deve ser um louvor congregacional, um louvor que todos possam cantar, um louvor que não seja um louvor solitário. Louvor solitário no culto é a pior coisa que tem, mas um louvor uníssono, um louvor congregacional, Deus se agrada disso. E, por fim, o livro dos Salmos é uma teologia prática, porque ela ensina para o letrado ou para o indouto acerca de Deus. Então, não adianta, meus irmãos, a gente, como fazem alguns por aí, tentar tornar tudo acadêmico demais. Porque a palavra de Deus existe de uma forma que transforma. A palavra de Deus gera arrependimento, gera aproximação com o Pai. Então, o livro dos Salmos ele precisa ter a sua natureza respeitada, que é uma teologia prática, que fala sobre as aflições humanas, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, que mostra que o homem é pecador e que ele merece sofrer por isso, mas que também revela o amor do Pai em perdão ao homem. Então, esse é o grande tema do livro dos Salmos e que vai acompanhar, creio, todos nós ao longo desse trimestre. O amor de Deus em meio à corruptibilidade humana. Amém, glória a Deus. Caminhando aqui já para o tópico 3, né, a lição ela vai trazer os temas abordados, né, os principais temas. E esse assunto é muito importante, professor, você levar para a classe, né, para que os alunos entendam do que tanto fala o livro de Salmos. A gente já viu que são 150 capítulos, né, 150 salmos, falam de louvor, fala de perdão, fala de gratidão, salmos de subida, entre outras classificações, né? E aí, se você tiver um tempinho a mais, a própria Bíblia de aplicação pessoal,
ela traz mais temas, ela traz 5 temas. Ela fala que o livro de Salmos aborda como megatemas, né? Salmos de louvor, poder de Deus, perdão, gratidão, confiança. São todos esses temas que estão ali abarcando alguns salmos, né? Então, invista um tempo em ver esses temas, esses mega temas, né? Para você levar talvez até uma divisão sua, né? Essa divisão em temas, você pode selecionar ali quais salmos você acha que se encaixam nesses mega temas e apresentar para os seus alunos, porque ele tem uma organização também até mesmo de estudo, né? Que você prefira, você que já leu a Bíblia 1, 2, 3 vezes, com certeza deve ter uma separação própria, digamos assim, desses capítulos, né? Uma sugestão que eu poderia dar, professor Cleanto, por exemplo, eu falaria de salmos da natureza. Muito dos paralelismos feitos no livro dos Salmos usam animais, forças da natureza, marés, rios. Então, eu acho isso muito interessante, né? É o maravilhamento do homem pela criação de Deus e a criação louvando junto do homem. Isso é incrível. É verdade. E, inclusive, o professor que tiver mais coragem e os alunos mais dispostos, pode fazer um plano de leitura também no livro de Salmos ao longo do trimestre. Porque se a gente tem 150 capítulos e tem 90 dias para lê-los, se a gente lê 2 por dia, a gente termina antes dos 90. Né? Então, vai ter um dia ali que você vai ler o 119 sozinho, né? E então, por eles, 2 capítulos por dia, dá para bater o livro de Salmos até o fim do trimestre. E aí é uma coisa bacana de se fazer. Aí o professor pode bolar um certificadozinho, imprimir, entregar para os alunos que fizeram a conclusão dentro do trimestre da leitura do livro de Salmos, fazer uma prova no fim do trimestre, perguntando alguns assuntos mais importantes, que inclusive já começam parte do conteúdo a cair nessa prova já a partir da primeira aula. Então é interessante já o professor trazer essas pontuações aí, trabalhar essa gamificação deste trimestre, já que é um trimestre circunscrito ao livro de Salmos, você poder explorar ele de uma forma mais inteligente e gamificar, né? Transformar numa espécie de jogo, trazer etapas, fases, um processo dentro do trimestre para que o aluno se empolgue em participar da EBD e se empolgue em ler a Bíblia, né? E que ao fim do trimestre ele possa ser reconhecido por essa empolgação e compromisso com a palavra do Senhor. Então, eu acho também que vale a dica para o professor investir também nesse tipo de atividade junto à sua classe. Excelente sugestão. Perfeito, professor Samuel. Inclusive, e aqui já creio que se encaminhando para o final, o prazer na lei de Deus. Quando a gente faz uma atividade dessa, além de integrar a turma, você faz o que o Salmo 1 está dizendo. Veja, você não se assenta à roda dos escarnecedores, mas você se assenta na roda dos santos. A roda dos santos, professor Reinaldo, é a roda da classe de EBD, né? Uma roda literalmente de santos. Então, exatamente. Ele está sentado ali no domingo, já é a roda que ele tem que estar. É verdade. Se nós formos fazer uma interpretação, né, negativa, ou seja, o que fala não no Salmo 1, versículo 1 e 2, eu falo sim. Então, veja, mal-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos justos. Aquele que se detém no caminho dos bons, aquele que não se detém no caminho dos bons é aquele que é mal-aventurado, porque ele não se assenta na roda dos bons e dos que têm boa fama. Ele não tem prazer na lei do Senhor. Mas o homem de Deus tem um prazer na lei do Senhor. E quando você coloca esse tipo de atividade para os jovens, está se cumprindo o que o Salmo está dizendo aqui. E lei do Senhor, obviamente, não estamos falando só da lei mosaica aqui. Estamos falando de toda a Bíblia. Aliás, o livro dos Salmos ele é dito como o inário de Israel ou o inário do segundo templo, porque foi na época que ele foi formulado, juntado. Então, que nós possamos, meus irmãos, trazer para os nossos conjuntos, corais, nossa playlist do nosso carro, do nosso, não sei qual, não vou fazer propaganda aqui de plataforma de música, mas para a sua stream de música, que você coloque lá hinos que exaltam a Deus, hinos que glorifiquem ao Senhor, porque através desses hinos você não sabe o que pode acontecer. Muitas vezes você está numa situação em que você é tentado por uma concupiscência,
uma situação que você está estressado, que você está triste, mas aquele hino que tem uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica para o seu coração, pode quebrar e todo o mal e toda a investida do diabo na sua vida. Aquele hino que você deixa na rádio ligado, um hino que nem é muito bem cantado, um hino que não tem a melhor produção musical, mas é um hino que é verdadeiro, que é honesto, que é sincero consigo mesmo. Tá certo? Então, que essa é a minha mensagem final. Os irmãos vão ainda, né, fazer as suas conclusões, mas a minha mensagem é que nós possamos aprender na prática com o livro dos Salmos. E ter prazer. Eu acho que o Salmo 1 fala bem sobre a sensação de que é ler os Salmos. Ter prazer na lei do Senhor. Às vezes é difícil ter prazer na lei do Senhor. Quando você começa ali a ler números, aquelas genealogias e censos que são feitos ali, às vezes não é tão prazeroso. Mas o livro dos Salmos é um livro muito bom para quem está começando na fé. Porque é um livro que mescla beleza com a ensino bíblico, com didática bíblica e com teologia prática. E que com certeza vai fazer um bem, muito bem, para você, para sua alma e para sua vida. Amém, professor Reinaldo. Amém. E aproveitando essa conclusão que o professor Reinaldo já trouxe, quero já fazer a minha, dizendo que realmente o objetivo dessa primeira lição é fazer o aluno se apaixonar pelo livro de Salmos e poder passar o resto do trimestre com você, professor, professora, nessa missão de aprofundar no conhecimento bíblico contido ali nesse livro riquíssimo. Você não tente esgotar o conteúdo desse livro, você não vai conseguir nos próximos 90 dias, é uma missão impossível você esgotar toda a profundidade que o livro de Salmos apresenta para a vida cristã. Mas aproveite para explorar o máximo possível, dentro do tempo que Deus está lhe dando em sala de aula, com os alunos que Deus está lhe dando, a transformar a vida deles através da ação do Espírito Santo pelo livro de Salmos. Esse é o desafio desse trimestre e, realmente, também na minha concepção, concordo em gênero, número e grau com o professor Reinaldo. Esse é um livro para a vida prática. Você tem que lê-lo e não abstrair e pensar que não é para você. Isso é você, é sua alma falando para Deus, e nisso você entende Deus falando para você, como você deve se portar diante de cada situação da vida. E eu deixo só o Salmo 119, não todo, mas o versículo 9, que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, aprendamos a ter prazer na lei do Senhor, com o modelo de capítulo 1 de Salmos, e também com essa referência bíblica, né, lá no 119, versículo 9. Amém, glória a Deus. Para finalizar, também quero trazer aqui minhas considerações finais. Eu queria trazer só um exemplo, né? A gente falou sobre que o livro de Salmos ele perpassa por vários temas. E um exemplo bem conhecido dos irmãos e com certeza dos alunos é o pecado de Davi, né? Entre Davi e Batseba. O Salmo 51, ele apresenta a lamentação de Davi, né? Ele se lamentando porque ele cometeu aquele ato. Senhor, pequei contra ti, e aquele salmo bem conhecido. Aí, quando você vai para o Salmo 32, a gente vê a alegria de Davi por ser perdoado por Deus, né? Então, realmente, o livro de Salmos, ele faz isso. Ele vai do fracasso até o regozijo. Então, meus irmãos, querido professor, eu desejo que sua aula seja uma bênção, que você possa passar experiências, passar a mensagem que o livro de Salmos quer trazer para os seus alunos e instigar o desejo de ler o livro de Salmos, né? Não só um livro poético, mas um livro que tem uma mensagem profunda a respeito do nosso relacionamento com Deus, a respeito da palavra, a respeito de nós mesmos, né? Porque como foi falado, é um livro que também fala por nós, e não só para nós. Amém? Grande abraço a todos, professor Samuel, professor Reinaldo, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, até a próxima.